like I'm all around the world. I flip the script just like an acrobatic, bringing in them hits. You would've thought that we had bad in practice. Hip hip hooray! Hit the lotto, now my pocket's fatter. Give me a little space. Promise mama I'ma take the challenge. Hey, took my chance, the dice. Fala barbeirada, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando Barbearia. Hoje eu trouxe mais um conteúdo bacana pra vocês. Degradezinho na shaver em V. Aproveitei pra lançar um risquinho aqui, aquele famoso Tiger, as aspinhas. Então, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, dê um like e deixe um comentário produtivo pra gente estar evoluindo e melhorando os conteúdos aí, tá bom? Tamo junto, aproveita o vídeo e é nóis. Então, meu primeiro passo é estar umedecendo o cabelo. Eu umedeço ele bem e logo em seguida já vou cortando o topo. No meu dia a dia eu já começo assim, começo pela parte de cima do cabelo, que a gente chama de topo. Esse estilo que a gente vai estar cortando o cabelo na parte de cima, a gente chama ele de mecha a mecha. E nessa pegada a gente vai estar cortando o cabelo por seções. Então eu começo pela parte da franja, ali eu queria ela um pouquinho maior, para dar um bom destaque na hora de eu estar finalizando o cabelo. E logo em seguida eu vou puxando o meu pente para trás. Mas esse movimento eu faço ele um pouquinho mais curto. Cada vez que eu termino uma seção, eu arrasto um pouquinho o pente para trás e vou pegar a próxima seção, que é a próxima mecha do cabelo. Então você não pode começar na franja, daqui a pouco já ir para o meio e ir para o final. Você tem que fazer movimentos curtos para que você consiga pegar todas as mechinhas do cabelo. Cada vez que eu jogo ele um pouquinho para trás, você pode ver que eu passo a tesoura por cima do cabelo, eu dobro um pouquinho o fio para saber onde está a altura da mecha anterior que eu já havia cortado. Aí ela destaca pra mim, porque o cabelo que eu peguei na parte de trás ele vai ficar mais alto. Aí eu dobro a mecha e eu vejo a altura que ficou a mecha anterior. E assim eu realizo o corte. Feito isso, eu faço a esquerda ou a direita ou a esquerda, tanto faz, fica a critério seu. Mas cortei o meio, eu vou para as laterais. É muito importante que você corte esse cabelo na hora em 90 graus. O que é 90 graus? É essa angulação reta, tá? Então, recapitulando para você, a gente corta a mecha do meio, vai para as laterais, porque a partir do momento que a gente corta do meio, a gente define a nossa altura. E depois que a gente vai para as laterais, a mecha do meio vai estar menor que as das laterais. Então, a gente só iguala cortando ela reta. E agora a gente está conferindo o nosso corte. O que é isso? É a prova real da angulação que a gente deu no cabelo. Então, a gente se posiciona na lateral do cliente. Essa, galera, você pode pegar mechas aleatórias, não tem uma definição, você vai selecionando ali o que você quer pegar e você só vai definindo a angulação, que é em 45 graus, sendo a franja maior que a parte de trás, tá? Aproveito para estar encaixando o topo com a lateral, então eu posiciono a ponta dos meus dedos bem encostada no crânio dele e venho deixando a minha mão reta para estar cortando bem paralela e deixando bem retinho esse topo e essa lateral encaixadinho. Feito esse processo de cortar o topo, cortou o meio, foi para as laterais, depois conferiu, fez a prova real do corte em 45 graus, sendo a franja maior que a parte de trás e encaixou o topo com a lateral em 90 graus, a gente seca o cabelo, faz a divisão da recessão alta ali, como o seu cliente utiliza o cabelo no dia a dia, você vai arrumar. Agora eu vou fazer o processo somente de secar esse cabelo, então agora não é o processo de dar definição de modelar o cabelo, é somente secar. A gente sabe que essa ali não é a recessão alta correta dele, ela é um pouquinho mais abaixo, mas essa é a divisão que esse cliente utiliza do cabelo dele, tá? E agora eu aproveito a temperatura do secador para estar secando bem essa parte da lateral, então eu prendo o meu pente um pouquinho no cabelo em cima e jogo o vento quente na aresta dele para baixar e não deixar nenhum frizz na hora de eu estar realizando o corte. E assim também eu faço na parte de cima, eu jogo um pouquinho de vento quente pro lado ali pro cabelo, na parte de cima. E é isso aí, galera, depois você vem secando com a tua escovinha, é só para secar, não precisa definir, não precisa modelar nada do cabelo, porque a gente ainda vai estar realizando o corte. Algo muito importante para lembrar para você é que eu não fico mais que 3 segundos trabalhando na mesma região do cabelo na hora de secar. Porque se eu fico mais que 3 segundos eu acabo queimando o couro cabeludo do cliente, então não é isso que eu quero. E aproveitando o gancho que você já está aqui, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para mais dicas, tá? E tá comentando alguma coisa construtiva para a gente estar melhorando aí e até mesmo tá postando mais dicas aí para você, tá bom? Vou estar deixando também os arrobas aí das minhas outras redes sociais vizinhas, então me segue lá também para me dar essa moral. Faremos então agora a limpeza da área de trabalho. Eu sempre inicio ela com o pente número 2, tá bom? Esse é um degradezinho que a gente vai fazer ele em V. Então eu preservo aí cerca de mais ou menos 2 dedos de aresta.
Então eu venho realizando toda essa limpeza com o pente número 2. Esse é um degradê, pessoal, que a gente vai fazer ele em V, tá? Porém, eu limpei ela como se fosse fazer um fade normal, porque o meu cliente ele não gosta tão volumoso ali na hora de fazer o V. Mas, se fosse um outro cliente com outro gosto, eu faria a limpeza da área de trabalho em formato de V também, tá bom? Feito toda a limpeza, a gente inicia as nossas marcações. Então a minha base para estar fazendo a marcação da máquina de acabamento é sempre o cantinho da sobrancelha. Vai dar mais ou menos aí 1,5 dedo, quase 2, não chega a ser 2, mas é quase 2. Então 1,5 dedo aí mais ou menos abaixo dessa marcação da máquina de acabamento. No meu dia a dia eu utilizo muito a ideia das bases onde eu vou fazer as marcações. Então o canto da sobrancelha para mim é o ideal, porque eu não acho muito profissional eu ficar medindo 2 dedos ali, né, para fazer a marcação. Então eu já utilizo essa base, que é o ideal para mim, que dá sempre certo no meu passo a passo. E você pode estar conferindo que nessa marcação eu desci ela em formato de V, porque do outro lado eu vou fazer também a limpeza e vou estar fazendo a marcação da máquina de acabamento para acompanhar e fazer o formato do V. Então agora eu estou realizando a limpeza dessa marcação que eu fiz, eu deixo bem limpinho, preparando para vir a máquina shaver. É essencial sempre no seu atendimento você estar se preocupando com a limpeza do cliente. Até mesmo porque os restos, os resquícios de fio de cabelo que fica sobrando ali, eles atrapalham a gente na hora de fazer o fade. Então eu estou sempre cuidando na hora de limpar o cliente, tá bom? Somente no meu degradê em V que eu faço as marcações ao mesmo tempo. Então para mim não me perder na hora de estar fazendo essas marcações, eu faço um lado, marco, faço o outro e marco, para o V ficar bem certinho, para eu não fazer um degradê maior que o outro e o V ficar bem fora do padrão. Então aí eu estou fazendo o mesmo passo que eu fiz do outro lado, limpeza com a máquina número 2, vem com a máquina de acabamento, cantinho da sobrancelha, venho descendo aquela curvatura em V, e agora vocês vão conseguir observar, na hora que eu mostrar ali para vocês, como o V ficou certinho, bem no padrão. Então é exatamente assim que você tem que fazer. Se o cliente gostar do V mais volumoso, aí você pode fazer a limpeza com a máquina número 2 em formato de V também, tá bom? Faz toda a limpeza ali, para não dar nenhuma diferença de fio de cabelo maior que o outro, para a gente preparar essa área para depois vir com a máquina shaver. Existem clientes que acabam tendo alergia, aquela famosa foliculite. Então é o mesmo passo a passo se você quiser fazer um degradê navalhado. Então a gente sempre tem que preparar bem essa área para receber a shaver ou receber a navalha ali na hora de fazer o degradê navalhado ou na shaver. No meu dia a dia eu já utilizaria a máquina shaver, mas aqui eu estou utilizando a zero alta, eu subo exatamente 1 dedo ali, porque eu quero mostrar para vocês a hora de eu marcar com a máquina shaver, a altura que eu deixo ali para estar retirando depois das marcações. Você vai subir 1 dedo com a máquina zero alta e vai acompanhar aquela curvatura que você fez em V até o final. Detalhe que eu sempre estou limpando muito bem para não deixar diferença na altura do cabelo, sempre preparando muito bem a minha área ali, que eu estou fazendo a limpeza, para facilitar a retirada das marcações. Já prepara a sua máquina shaver, que agora a gente vai estar realizando a limpeza com a máquina shaver. Então galera, tem muito cliente que gosta bem raspadinho, chega no final do corte, ele pega e passa a mão para conferir se está bem raspadinho. Então é sempre bom você passar muito bem em todas as posições do crescimento do fio do cabelo a máquina shaver, tá? Você vai passar ela, você vai deixar mais ou menos 1 dedo a quase meio dedo de limpeza ali sobrando. Na hora que eu virar a cadeira ali, você vai conseguir observar que eu deixei bem marcadinho essa marcação ali, ó. Então temos a máquina shaver, a máquina de acabamento e a zero alta marcada ali. Então depois a gente vai ter que trabalhar na limpeza delas. Uma dica muito importante para a tua shaver, ela durar bastante tempo e você ter menos gasto de manutenções com ela,
é que quando eu preciso fazer uma marcação mais precisa, tipo, eu preciso deixar exatamente um dedo ou meio dedo marcado, eu utilizo ela na parte de cima, tá? E aí, quando eu vou fazer todas as limpezas mais abaixo, eu utilizo essa parte de baixo ali da máquina ali, como você tá vendo. Então, eu utilizo as duas lâminas da máquina para eu tá tendo menos desgaste na máquina. E agora eu venho fazendo a grande jogada aqui, eu venho fazendo a limpeza dessa marcação. Então, qual que é a sacada dessa técnica? Eu venho dando leve batidinha de cima para baixo na marcação para ela vir sumindo. Então, na hora de marcar, vamos supor, na hora de marcar com a máquina de corte, a gente utiliza o movimento em C, correto? Na máquina shaver, para tirar essa marca, a gente vem utilizando o movimento ao contrário. Então, eu venho fazendo de cima para baixo. É tipo um movimento em C, só que é o contrário. Só que são leves batidinhas para você retirar essa marcação. Então, não faz com pressa, não coloca muita pressão ali na hora de estar fazendo, porque senão você pode acabar marcando demais. E para tirar a marcação da shaver é muito difícil. Então, se precisar utilizar o cantinho da máquina para ser um pouquinho mais preciso na hora de tirar essa marcação, pode utilizar, mas utiliza somente o cantinho com leves batidas, tá bom? E assim você vai conseguir retirar essa marcação bem fácil, bem top, vai ficar bem lisinho aí, como vocês estão vendo, e é show. Lembra que eu falei para vocês que eu tô sempre cuidando da limpeza do cliente? Então eu já preparei um pouquinho de talco ali no meu espanador. Até me perdi um pouquinho ali. Fiz uma bagunça. Mas já limpei rapidinho aquela bagunça que eu fiz e já limpei o cliente também. Então preparei a minha máquina de corte, 0 intermediária. Eu vou trabalhar somente naquela linha que está bem visível. Então com a 0 alta, eu subi até aquele limite que ela está marcada ali. A 0 intermediária eu vou subir bem menos. Então o meu foco é ir eliminando essa marcação. Então eu trabalho 0 intermediária. Continuando o meu processo da limpeza ali, com bastante cuidado para não acabar criando uma marcação mais pesada e ter que subir o degradê. Feito todo o processo da limpeza na 0 intermediária, lembrando que a gente não pode deixar a diferença na altura do fio do cabelo, passamos então para 0 baixa, tá? Essa 0 baixa, galera, existem 2 meios que você pode estar utilizando ela para você que é iniciante. A 0 baixa com o cantinho da máquina e ela mais cheia. Eu utilizo ela mais cheia quando eu me sinto confortável na hora de tirar essa marcação, mas o meu foco para tirar essa marcação é somente em cima da linha. Então eu preciso ser bem preciso nessa hora, então para não acabar agredindo o lado de cima, eu utilizo ela somente com os cantinhos da máquina, tá? Quando eu me sinto confortável, eu utilizo ela cheia. Como eu marquei com a máquina de acabamento e limpei com a máquina shaver, essa marcação fica bem difícil de eu estar eliminando. Então eu posso estar utilizando a máquina virá-la ao contrário assim, e estar utilizando ela para tirar a marcação, ou eu posso somente ir com a maquininha de acabamento e usar somente o cantinho dela ali para suavizar mais, deixar mais limpinho, sem marcações. Mas esse é o processo, como você está vendo aí, é só repetir, confiar que a técnica funciona. No dia a dia, para agilizar o serviço, eu já vou direto com a máquina de acabamento para tirar essa marcação, como você está vendo. Mas, para mostrar que há outras possibilidades, você pode utilizar a máquina de corte daquele jeito e depois ir para a máquina de acabamento e suavizar bem essa linha. E agora vem o tchan da técnica, rapaziada. Você que está cansado de não conseguir trazer essa graduação, então o que a gente faz agora? Pente 1,5 na baixa. Toda vez que eu quero criar uma marcação, eu sempre utilizo a máquina baixa, na regulagem baixa, e venho fazendo a limpeza, mesma coisa, venho limpando com 1,5 em V, formato de V, de toda aquela marcação que eu já fiz na parte anterior do vídeo, eu venho só seguindo a base, tá? Faz uma limpeza bem completa, bem certinha, para novamente não deixar a diferença na altura do fio do cabelo. Então eu sempre estou batendo nessa tecla porque a gente precisa limpar bem, preparar essa área para receber o próximo pente. Qual que é a parte agora? A gente vai limpar bem
para receber o pente meio. Então, quando eu quero suavizar a marcação, eu sempre utilizo na regulagem alta. Então, eu começo com a meio alta e venho fazendo agora o movimento reto. Porque o movimento em C eu crio marcação e o movimento reto eu retiro a marcação. Então, a minha limpeza com o pente meio na alta, na regulagem aberta da sua máquina, a gente vai limpar até onde a gente utilizou a 1,5 baixa. Então, esse é o meu limite para subir com o pente meio aberto ou meio alto. Eu vou limpar bem até onde eu marquei o meu Vzinho lá embaixo. Preparo bem essa área, deixo bem limpo e vou direto para a regulagem meio baixa, meio fechada, tá? Então essa regulagem é um movimento mais curto, eu não subo tanto até onde eu subi lá com o meu limite na 1,5. Vou subir bem mais curto para suavizar essa marcação. Então você pode perceber que já está começando a assumir a marcação. É muito importante nessa hora você utilizar bem os cantos da máquina meio, do pente meio, tá? Porque você precisa ser bem certinho, bem preciso na hora de retirar essa marcação e aí não acabar tendo que subir o teu degradê, né? Às vezes você vai marcar, limpar com a meio ali, acaba marcando demais, limpando demais e tem que subir o degradê. Então não é isso que a gente quer. Então a gente faz um trabalho mais cauteloso, com mais cuidado, para evitar ter que subir o nosso degradê. Nesse processo eu utilizei a 1,5 para limpar e utilizei a meio para disfarçar. Então o pente meio, ele encaixa certinho no pente 1,5. Então no passo a passo, em alguns passo a passo, a gente iria para o pente número 1. Mas não há necessidade, você pode treinar com o pente meio, que ele traz uma graduação cinza bem top para o degradê. Porque a gente sabe que o degradê tem branco, cinza e escuro. Essa é a graduação composta nele. Então a gente precisa trazer o branco, a gente já trouxe, a gente tem que trazer o cinza. E o escuro a gente só tem que dar uma suavizada a mais, que nem eu tô fazendo ali. Peguei o pente número 2, tô fazendo a limpeza ali na aresta, disfarçando um pouquinho mais. E eu utilizo a 2 na baixa já, na 2 fechada. Já tá começando a aparecer o degradê, mas não é isso que eu quero. Ainda não tá bom pra mim. Então eu vou melhorar um pouquinho mais, eu vou suavizar. Limpei com a 2 novamente, preparei a 1,5. Já deixo ela agora na regulagem aberta, porque eu quero suavizar, então eu preciso da minha regulagem mais alta para não acabar me perdendo. 1,5 aberta, aí sim eu posso utilizar, depois que eu limpar, fechada, ou 1,5 aberta, intermediária e fechada, né, que é a baixa. E a mesma coisa, sempre seguindo o meu Vzinho lá que eu demarquei para vocês. Pessoal, enquanto vocês estão vendo aí essa limpeza, já vai me dizendo aí nos comentários qual que é a maior dificuldade que vocês têm relacionado à barbearia. Qual que é o maior problema, seja atendimento, seja serviço, seja o procedimento do degradê, para a gente estar interagindo e eu conseguindo criar mais conteúdo para vocês, para ajudar nessa evolução aí. Que o meu intuito aqui é que você consiga ganhar dinheiro através do seu trabalho, realizando um trabalho bonito, bem apresentado, tá? E consiga aí evoluir e estar contente com o resultado dos seus serviços. Voltando ao foco, eu peguei e preparei o pente número 1, regulagem na alta. Esse é meu pente que vai me auxiliar, meu pente de emergência. Então ele vai tirar todas as marcaçõezinhas pesadas ali que eu tenho para suavizar. Então eu utilizo ele na regulagem alta, aberta, intermediária e a fechada, né? Que é a regulagem baixa. Então eu utilizo todas essas regulagens nele. E eu vou trabalhando mais em pontos específicos que eu acho, que eu visualizo ali, que precisa ser melhorado. Então a gente estava todo no processo do degradê, agora eu vou pular um pouquinho o nosso foco, vou fazer os acabamentos para vocês visualizarem como que ele já vai começando a dar uma outra forma, uma outra visão do que está acontecendo no degradê. Então isso é bem bacana na hora do atendimento, às vezes a gente começa a fazer o degradê, meu caramba, tá ficando horrível. Então para um pouquinho, faz os acabamentos, prepara ali, que aí você consegue ter uma outra ideia do que está acontecendo e visualizar os pontos que você precisa melhorar. E agora, me diz aí, você tem dificuldade no pente corrido? Então se liga só, olha como eu tô fazendo essa técnica aí, que eu vou te ensinar ela passo a passo. Dessa vez eu consegui gravar o conteúdo completo de pente corrido, então vamos lá. Primeiro passo então é a gente visualizar o que aconteceu na aresta, o que ela tá me apresentando ali. Ela tá muito volumosa, tá? E ela não tá encaixada. O que eu preciso fazer? Criar um encaixe e tirar um pouquinho esse volume. Então o que eu faço? Eu preparo o meu pente, eu venho ele em movimento em C, desde lá de baixo do crânio dele, subindo em movimento reto até lá em cima. Então ele tem que ser um movimento contínuo. Eu utilizo as cerdas maiores, por quê? Porque eu consigo visualizar mais e pegar mais cabelos na hora de realizar esse corte.
Então a gente vem desde lá de baixo, cavando, entrando bem, e lá na subida a gente vem com o pente reto. O que passou da cerda maior é o que a gente precisa cortar. Então é exatamente assim que está acontecendo e é exatamente assim que você tem que realizar no seu dia a dia. Mas ainda assim, ele não vai me tirar um volume bom, então eu vou ter que trabalhar um pouco mais os pentes com a máquina de corte e depois voltar com a tesourinha de desbaste ou a tesourinha de corte também. Existem métodos e métodos, pessoal, mas é importante que você ache um e que você se adapte nele e treine em cima dele. Mas existem o método da gente utilizar a tesoura de corte e existe também aquele método chamado Clipper Over Comb. Porém, eu não sei fazer, pessoal. Eu não sei fazer e eu não utilizo ele no meu dia a dia. Então, você tem que se adaptar ao que você melhor se encaixa. O importante é só que você chegue no resultado que você deseja, porque a ordem dos tijolos não vai alterar no resultado da construção. Então, pega uma técnica, treina em cima dela, que você vai conseguir evoluir. Então, fiz todo o trabalho do pente corrido, porém ainda não me agradou. Estou voltando com o pente número 2. Pessoal, não é errado você ter que voltar os pentes. Então, se houver a necessidade, pode voltar, faz todo aquele trabalho de polimento novamente até começar a te agradar. Então, peguei o número 2, trabalhei com as regulagens que eu preciso, peguei o pente número 1,5, estou trabalhando novamente e agora eu vou trabalhar com a tesourinha de desbaste. É importante que ela tire um volumezinho. Então, qual que é o trabalho dela? Ela tira um fio sim e tira um fio não. Essa técnica que eu estou utilizando com a tesoura de desbaste, ela se chama PPP, que é a ponta do pente, a ponta da tesoura na ponta do fio do cabelo. Então é exatamente assim eu vou tirando aqueles pontos mais pretinhos que ficam no degradê, tá? Então eu vou suavizando um pouquinho mais, trazendo um pouco mais de encaixe e trazendo um pouquinho mais da graduação do degradê. Trabalhei a técnica do PPP e agora estou utilizando a tesoura mais cheia agora. Estou fazendo a mesma técnica da tesoura de corte e tirando um pouquinho desse volume que eu visualizei que precisava melhorar um pouco mais, tá? Então é mais no feeling o degradê, você vai vendo. Claro que com o tempo você vai conseguindo ter um olhar mais crítico do seu fade e conseguindo chegar em resultados ótimos. Tem uma frase que diz assim: a execução até a exaustão com correção leva à perfeição. Então, para a gente melhorar, para a gente evoluir, tem que treinar, tem que errar bastante, mas não tenha medo de quando isso acontecer, tá? Porque só assim a gente vai conseguir melhorar mais e mais. Então, tô fazendo aí a marcação na divisão que ele gosta. Às vezes você pode também sugerir para o seu cliente que ele faça um risquinho na divisão. Às vezes o cabelo dele pode ser bem difícil dele arrumar no dia a dia. Então só também não vai abrir um caminho de rato aí na cabeça do seu cliente, né? Faz um risquinho bem de leve, só para ele arrumar na hora dele sair, para a hora que ele quiser arrumar o cabelo para ir trabalhar, seja lá o que for. Mas é uma sugestão bem bacana. Olha só como que vai ficar o resultado desse degradê a hora que eu fazer esse acabamento na parte da frente, tá? Na parte frontal aí desse acabamento do cliente. Se liga só quando a gente virar para a lateral, já vai dar uma outra cara. Então os acabamentos bem feitos, eles destacam muito bem e entregam o resultado que é o seu corte. Olha só que bacana, a gente trabalhou bastante os pentes corridos ali, né? A regulagem. Então o que a gente fez aqui? A gente entregou um corte com formato quadrado, a gente não acompanhou a curvatura do crânio do cliente, a gente fugiu dela, né? Por isso que a gente sai em movimento reto, para fugir dessa curvatura e entregar um cortezinho com formato quadrado. Olha só que bacana que fica. Então antes de fazer os acabamentos ele tava uma coisa, agora que eu fiz os acabamentos ele já me deu um outro resultado de como tá o corte, uma outra ideia do que aconteceu no corte. Então um acabamento bem feito, ele destaca muito bem. Estou trabalhando mais um pouquinho a tesoura de corte ali, um pente corrido, para melhorar alguns pontos específicos ali que eu vi que precisava melhorar um pouquinho mais. E ó, olha só, fizemos esse lado, olha como que ficou o resultado, ficou bem bacana, tá? Esse é um serviço, galera, que para postar um conteúdo para vocês, eu não demoro 1 hora, eu demoro umas 2h30 para fazer esse conteúdo, tá? Porque eu faço bem devagarzinho, bem bonitinho, para explicar para vocês todos os métodos e passo a passos que eu utilizo no dia a dia. E agora vamos pro outro lado, tá? Galera, zero alta,
venho marcando aí exatamente um dedo e eu tenho que acompanhar aquele Vzinho lá que eu fiz lá no final, tá bom? Então limpa bem essa área, depois você vai trabalhar a shaver, depois vai tirar as marquinhas ali, mas eu quero propor um desafio, eu quero que você pause esse vídeo agora e relembre todo o passo a passo, escreva o passo a passo que você tem que fazer agora, para ver se depois vai bater certinho com a técnica que eu passei anteriormente. Então limpei com a zero alta, vou trabalhar com a shaver, só para vocês verem a marcação. Com bastante pressão na parte de baixo, você vai deixar mais ou menos meio dedo, quase um dedo ali, para depois a gente tirar aquela marcação dando leves batidinhas com a máquina shaver. Zero é o intermediário, porque eu já tinha utilizado a zero alta, então vou trabalhar bastante a intermediária, vou jogar lá para baixo, trabalhar com o cantinho da máquina, ou se eu me sinto confortável, trabalhar com a máquina cheia. Trabalhou isso, limpou bem. E agora, Nathan, máquina de acabamento para tirar. Que nem eu passei no outro lado, você poderia ter utilizado a máquina de corte ao contrário, mas ali eu já fui direto para a máquina de acabamento. 1,5, pente 1,5, trabalha ele bem, acompanha o Vzinho que você fez até o final. Pente meio, regulagem aberta, movimento reto, pessoal. Então trabalha ele bem, depois utilizou a meio alta, vai utilizar a meio baixa, só com o cantinho da máquina, se sentir confortável, utiliza ela cheia, mas aconselho muito o cantinho da máquina na meio baixa. Trabalha com o pente número 2, depois vem com o pente número 1,5, regulagem alta, regulagem intermediária e regulagem baixa, suavizando bastante, deixando bem limpinha essa região. Depois prepara o pente número 1, aquele teu pente de emergência, o pente pra gente deixar bem polidinho, trazer bem o degradê, tá? E aí a gente trabalha mais com o cantinho da máquina só em locais específicos, em pontos específicos, que você precisa tirar mais o grosso ali, né, bem dizendo pra vocês. Partiu fazer o acabamentinho ali do perfil, bem redondinho, porque eu gosto mais redondinho assim, mas você pode fazer o mais natural possível do seu cliente, mas para bater uma fotinha, fazer um vídeo eu gosto de destacar um pouquinho mais. Maquinazinha shaver para dar aquela limpeza. Vamos trabalhar então agora pente corrido. É a mesma coisa que a gente fez do outro lado, a gente vai repetir. Então o desafio quando você fizer o fade é repetir o passo do outro lado e fazer exatamente igual de você fez no lado. E aí, tá dando certo a anotação que você fez? É o passo a passo? Por que eu pedi isso para você? Porque é importante que você saiba, tenha na mente qual é o seu próximo passo, qual é a sua próxima etapa, tá? Então você gravando a sequência dos pentes é bem mais fácil, você não fica parando para pensar, qual que é o meu passo agora, o que eu tenho que fazer, o que eu faço para tirar essa marcação, entendeu? Ficando na sua cabeça gravado, já é um bom passo pra gente ter mais tempo na hora de fazer o fade, né? Realizar o corte em um bom tempo. Tesourinha de desbaste para tirar aquele volume, fazendo o método PPP. Agora escreve aí o que significa PPP, tá? Se precisar, volta lá no vídeo achar o PPP para você saber por que eu faço e por que significa. Trabalhando mais um pouquinho a graduação do meu degradê, que eu percebi que precisava melhorar um pouquinho mais, trabalhar de novo, novamente, tesourinha de desbaste. Tá vendo que eu volto bastante pente, eu volto o pente da máquina, eu volto a tesoura, então eu vou trabalhando onde que eu vejo que há necessidade de eu melhorar o degradê. Vamos fazer esse acabamentinho frontal, tá? Então você pode ver que nesse lado ali, ele tem um pouquinho de falha no cabelo. Então eu vou acompanhar, eu vou imaginar como se existisse cabelo. Então eu vou fazer reto, como eu fiz do outro lado, na mesma altura. Não tem, é um pouquinho falhado, mas a gente trabalha como se houvesse cabelo ali. Fazer agora a limpeza com a navalha. Então eu preparo com gel shaving. Você pode utilizar gel shaving, né? Ou você pode utilizar também um condicionadorzinho, tá? Se você não tiver esse produto que é o gel. Preparo a minha navalha, nessa hora eu vi que eu não tinha navalha ali, então parei, coloquei uma navalha.
tá? Uma gilete. E tô fazendo aí a limpeza desse risco que eu fiz. E aproveite e continue esse vídeo, porque eu vou ensinar vocês também a lançar aquele risquinho, o famoso Tiger, né? Ou como eu falo Tiger pra galera na barbearia, mas eles não sabem o que que é. Então a referência dele é aquela aspinha, as duas aspas. Então vou ensinar vocês o meu passo a passo para fazer essa aspinha, tá? Então faço toda essa limpeza na parte frontal do acabamento, limpo bem onde houver necessidade e bora pro risquinho daqui a pouco. Se percebe, curiosidade, pessoal, que não é só um corte de cabelo, né? Existem vários fundamentos, várias técnicas, não é simplesmente pegar a máquina e cortar. Então, já faz um bom tempo que eu treino, já faz um bom tempo que eu estudo para sempre estar evoluindo e melhorando aí a qualidade do meu fade. E bora pro Tiger fazer aquelas aspinhas, tá? Então o primeiro passo é fazer uma marcação em diagonal reta. Eu marco ela com a máquina de acabamento, que nem você tá vendo aí. Deixo ela bem limpinha, bem marcadinha. E depois eu venho puxando mais uma marcação abaixo dela. Então, ó, ela quase se forma um Y. Mais ou menos assim, que nem você tá vendo. E encontro ela até a outra pontinha. Faço só a limpezinha com a máquina, porque depois eu vou vir acertando ela com a navalha. E venho regulando um pouquinho mais, cada vez mais, a minha linha. E no outro lado eu faço a mesma coisa, faço ela um pouco mais abaixo dela, faço a minha linha guia, minha base, em diagonal, deixo bem certinho e depois venho fazendo aquele Y, é um Y ao contrário na verdade, né? Então eu puxo mais uma linha e venho regulando. Dou uma limpadinha com a máquina, deixo bem retinho. E a navalha vai acender, rapaziada. Vocês vão ver aí o resultado. Então passei um pouquinho de gel shave em cima do risco. E agora estou preparando com a gilete já. Estou acendendo esse risco. É importante que você utilize a navalha em 45 graus. Não utilize ela tão reta, porque senão ela não corta. Ela precisa fazer esse trabalho de estar em 45 graus para acabar cortando o fio, né? Raspando ali bem. Então, tenha muito cuidado na hora de passar, para não acabar cortando o seu cliente e acabar saindo sangue ali na hora, né? Então é importante ter muito cuidado na hora de passar a gilete, passar a navalha. E esse aí ficou o resultado do nosso risco, tá? Agora tem um pouquinho de finalização para vocês, vamos modelar esse cabelo. A parte de modelar, eu utilizo o secador no mais quente na velocidade maior que ele tiver. Então o que eu faço? Eu vou criando um volume nessa lateral que vocês estão vendo aí. Eu enrolo a escova no cabelo e jogo o vento quente para ela acabar criando um volume, tá? E na parte da franja é a mesma coisa, eu seco um pouquinho a parte de trás ali e daí logo em seguida eu vou para a franja. A franja eu faço a mesma coisa. Enrolo o cabelo na escova e estico ele descendo com o secador, ó, que nem você tá vendo, enrolei, vou esticar descendo. Assim eu crio um volume na franja, então jogo pra cima e vou modelando. Uma finalização bacana também na franja é a gente levar a escova lá em cima da franja e dar uma dobradinha bem de leve, com a escova mesmo, e depois vir com o secador bem no quente, só na pontinha, que assim ela dá uma ideia de que a gente está fazendo uma ondinha, então fica bem legal na hora de finalizar. Pré-modelou o cabelo, passa aquela pomadinha da sua preferência, a que você tem na sua bancada e gosta de finalizar o cabelo. Continua o processo de modelar. Tem uma técnica que eu gosto de usar, é que em qualquer pomada funciona, então eu derreto ela no mais quente e depois eu esfrio ela no mais frio, tá? Ela deixa uma ideia de que a pomada está em efeito seco, então é bem legal na hora de finalizar o cabelo. Se você gostou desse vídeo, gostou desse tutorial, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário produtivo e acompanha o resultado desse corte. Tamo junto!
Look, I'm all around the world, I flip the script just like an acrobatic. Bringing in them hits, you would've thought that we had bad in practice. Hip hip hooray, hit the lotto, now my pocket's fatter. Give me a little space, promise mama I'ma take the challenge. Hey, took my chance, the dice rolled, let me slide in. Welcome y'all to my show, bout to begin. This the time I go viral, so let me just shimmy shimmy all the way until I pop off. Look, I'm tired of excuses and secrets. Keep my head up and know this ain't easy. So grab your popcorn bags and relax, I'ma shimmy shimmy.